Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o professor José Flávio. A aula de hoje a gente vai voltar lá para a unidade 1 do livro 1. A gente vai fazer uma revisão, né? Pegar essa parte que eu não cheguei a falar com vocês e vamos que vamos. Pessoal, a unidade 1 do livro 1 fala da introdução aos conceitos da óptica geométrica. Então a gente vai formar a base do que a gente já viu, beleza? Então vamos embora. Introdução. O que é óptica, né? Na física, a óptica ela estuda fenômenos relativos à radiação eletromagnética, em especial a radiação luminosa. Tranquilo? A natureza da luz. A luz é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Cara, isso aqui é a velocidade aproximada da luz. Na verdade, ela tem um valor exato. Mas a gente não precisa saber desse valor exato. A gente pode fazer essa aproximação, tranquilo? Em metros por segundo, a velocidade da luz a gente pode usar como 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tranquilo? Então, se você pensar em metros por segundo, é 3 vezes 10 a oitava. Se você pensar em quilômetros por segundo, é 3 vezes 10 a quinta, beleza? Então, continuando aqui, vamos lá. Ele fala o seguinte, né, da velocidade da luz e que a luz visível ela faz parte do espectro eletromagnético. A gente vai ver uma figura aqui desse espectro. Ela constitui apenas na verdade, menos de 1% dele, né? Que é uma faixa contínua que vai desde as ondas de rádio até os raios gama. Eu vou descer aqui para a gente ver essa figura do espectro, né? No livro de vocês têm essa figura com vocês, então dá para vocês acompanharem legal. Olha só, se vocês repararem, aqui do lado de cá, você vai ter os raios gama. Qual característica tem um raio gama? Ele tem uma frequência maior e, por ter a mesma velocidade, lembrando, né, que V é igual a lambda F, a gente já falou disso, ele tem um comprimento de onda menor. Beleza? Então, se vocês olharem para cá, vocês vão ver o seguinte, que o raio gama ele tem um comprimento de onda aqui de 0,0001 nanômetros. Beleza? Depois dos raios gama, vem os raios X. Eles já têm uma frequência um pouco menor do que os raios gama e, consequentemente, tem um comprimento de onda um pouco maior. Os raios X, eles estão pensando em comprimento de onda, né, numa faixa de 0,01 nanômetros até 10 nanômetros. Lembrando que nanômetro é 10 a menos 9, beleza? Então, 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. Tranquilo? Depois dos raios X, vem os raios ultravioleta, que a gente já escutou falar. Os raios ultravioleta, eles são acima de 10 nanômetros até o limite do espectro visível, né? Que está aqui algo um pouco antes de 400 nanômetros. Aí tem o espectro visível da luz, que é a luz visível, né? Ela pega desde o violeta até o vermelho, pegando N cores nesse meio termo, né? Nesse meio termo. E isso vai, né? O violeta, desde 400 nanômetros até o vermelho, que é um pouco acima de 700 nanômetros, né? Beleza, pessoal? Então, o espectro visível, ou seja, tudo que a gente enxerga, todas as cores que a gente enxerga, está nesse pedacinho aqui, entre a radiação ultravioleta e a infravermelha, né? A infravermelha, que é o que a gente conhece como calor, está
ela vai de mais ou menos 1000 nanômetros, passando a 0,1 centímetros, né? Até o limite ali que separa para as ondas de rádio. Bem, a radiação infravermelha, se você olhar essa imagem aqui do comprimento de onda, ela te dá também a característica da frequência. Você consegue ver, né, que a frequência ela vai diminuindo quando ela vai indo para cá, né? Então a infravermelha ela tem uma frequência menor do que a luz visível, beleza? E depois da infravermelha, da radiação infravermelha, a gente tem as ondas de rádio. E tem radar, TV, FM e AM, né? E aí cada uma tem um certo comprimento de onda. Vale uma coisa aqui, né? Olha só o comprimento de onda do AM, né? 100 metros. É coisa pra caramba. Continuando aqui. Vamos lá. Seguindo. Olha, ele fala aqui, ó. As frequências mais baixas de luz que podemos enxergar aparecem como luz vermelha. Eu acabei de falar isso com vocês. As frequências mais altas de luz visível aparecem como violeta, tá? Raio de luz. Aí vamos descer aqui agora. Beleza. O raio de luz, ele é a representação geométrica que, por meio de um desenho, indica a trajetória da luz em um meio ordinário, mostrando de onde ela sai e para onde ela se dirige. Aí cabe uma observação: o meio é dito isótropo e homogêneo quando apresenta as mesmas propriedades físicas em todas as direções. Para o meio não homogêneo ou não isotrópico, os raios de luz serão curvilíneos. Aí aqui do lado, a gente tem uma figura que representa o raio de luz, né? Ele lembra um vetor, né? Ele tem uma direção, ele tem um sentido, né? Ele indica para onde vai o raio luminoso. Descendo mais um pouco, pessoal, o que vamos ver aqui é o seguinte: ele fala do feixe de luz. Bem, o feixe de luz é um conjunto de raios luminosos, né? Todos com a mesma direção, aqui, ó, todos com a mesma orientação e que podem ser classificados em cônicos convergentes. Raios de luz que chegam a um único ponto, eles convergem, né? Descendo aqui. Aí a gente tem o contrário agora, né? Os raios cônicos divergentes são raios de luz que saem de um único ponto. Eles divergem, eles se separam, né? E aí, descendo, cilíndricos são raios de luz paralelos, né? Eles têm mesma direção e mesmo sentido. Beleza, pessoal? Agora, continuando aqui, né? Meios de propagação. Só puxar para cá. Como já foi visto, a luz pode ser uma onda, por ser uma onda eletromagnética, não necessita, de um meio para se propagar. Tá. Além disso, a luz pode se propagar em diversos materiais, tais como vidro, água, gases, etc. Os meios de propagação da luz podem ser classificados como transparentes, translúcidos e opacos. O que é um meio transparente? Ele permite a passagem da luz por ele de forma tranquila, não tem grandes interferências, né? Aqui no livro, meios que permitem a passagem completa da luz, possibilitando uma visualização detalhada
de objetos através deles. Exemplos: vidro de pequena espessura, ar atmosférico, entendeu? Você, quando, assim, o ar, né, como a gente está, você vê um objeto, você consegue ver bem a forma desse objeto, né, detalhes dele, porque o ar, ele é um meio transparente. Já um meio translúcido, você não consegue ver tão bem assim a forma dele, né? Vamos ver aqui. Meios translúcidos são meios que permitem a passagem da luz, porém a visualização dos objetos não é detalhada através deles. Exemplo: vidro fosco, papel manteiga, tá? E opacos. Meios opacos não permitem a passagem de luz. Assim, não é possível visualizar objetos através deles. Uma parede pode ser um meio opaco, né? Agora, descendo, pessoal, aqui a gente tem figuras, né, representando isso. Uma foto aqui, né? Aqui um meio transparente, você consegue ver bem a câmera. Do lado você vê a câmera não 100%, porque é um meio translúcido. E seguindo para cá, você não consegue ver nada porque é um meio opaco, a luz não consegue passar por ele. Descendo. Vamos lá. Fontes de luz. Bem, fontes de luz são corpos visíveis que emitem luz ou refletem luz de outros corpos e podem ser classificados quanto à natureza. Tá? Aí vamos lá, a gente tem corpos luminosos ou fontes primárias. São aqueles corpos que emitem luz. Um exemplo disso é o Sol, né? Uma lâmpada acesa, tá? Aí ele fala aqui no livro, ó, é todo e qualquer corpo que emite luz própria. Exemplo: o Sol, acabei de falar, e uma lâmpada. Tá. Corpo iluminado ou fonte secundária é aquele que recebe luz de um corpo que é uma fonte primária. Por exemplo, o Sol é uma fonte primária e ilumina a Terra. A Terra é uma fonte secundária. Ela vai ser um corpo iluminado pelo Sol. Tranquilo? Nós somos fontes secundárias. Beleza? Então, aí ele fala aqui o seguinte: é todo e qualquer corpo que emite luz proveniente de outros, né? Exemplo: Lua, a mesa. Você enxerga a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Ela emite a luz que ela recebe do Sol, que é uma fonte primária. Beleza? O Sol e qualquer outra estrela também, tá, pessoal? Fonte pontual e extensa. Uma fonte pontual é aquela que as dimensões dessa fonte não são levadas em conta, como um objeto que está muito distante, por exemplo, uma estrela muito distante. Você vê um ponto, você não consegue ver as dimensões dessa estrela. Agora, um corpo extenso, você já consegue dimensionar ele, né? Como está falando aqui. Ó, fonte pontual são fontes de luz que possuem suas dimensões desprezíveis em relação ao meio, né, que os envolve. Exemplo: pequenas lâmpadas incandescentes, a chama de uma vela. Fonte extensa são fontes de luz cujas dimensões não são desprezíveis em relação ao meio que as envolve. Exemplo: Sol, né? Descendo, pessoal. Vamos lá. Princípios da óptica geométrica. Vamos lá. Bem, para começar, a gente tem que falar do princípio de propagação retilínea da luz. A gente criou esse princípio pensando que como a luz ela se propaga em linha reta, ou seja, é como se ela fosse um vetor, né? Uma forma de representar o raio de luz que a gente viu ainda há pouco, né? Aí o que ele fala aqui?
Esse princípio se refere ao fato de a luz se propagar em linha reta nos meios transparentes, homogêneos e isotrópicos. A ilustração ao lado mostra a propagação retilínea da luz do Sol em direção à Terra. Por causa desse princípio, a luz não chega ao lado oposto da Terra, determinando a ocorrência da noite, né? Então aqui, ó, se você ver, você vai ter o Sol, que ele emite raios luminosos. Esses raios luminosos, eles chegam até a Terra. Mas como eles se propagam em linha reta, eles não conseguem iluminar todo o planeta. Com isso, existem regiões da Terra que não vão ser iluminadas. Se você observar aqui a figura da Terra, a parte que está de frente para o Sol, digamos assim, ela recebe luz. Mas a parte do outro lado não vai receber. Então você tem o dia, que é a parte da Terra que está de frente para o Sol, e o ponto que é de noite, que é a parte da Terra que não está de frente para o Sol, que não recebe raios luminosos. Beleza? Então aqui você tem dia e noite, tá? Agora eu vou diminuir aqui um pouquinho. Princípio da independência dos raios de luz. Esse princípio se refere ao cruzamento de feixes de luz provenientes de fontes diferentes, sem que um interfira na propagação do outro. Luzes de holofotes são exemplos desse fenômeno. A ideia é simples. Digamos que você pegue duas lanternas e cruze os raios delas. Um raio não vai interferir no outro, beleza? Então, esse é o princípio da independência dos raios de luz. Continuando, aqui tem uma figura, né, de uma festa que você tem fontes com raios se cruzando e você não vê interferência. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Esse princípio se refere ao fato de a luz seguir o mesmo caminho, tanto na ida como na volta. Nos meios transparentes, homogêneos e isótropos, graças a esse princípio, quando olhamos para uma pessoa pelo espelho, ela também nos enxerga. Então é o princípio, digamos assim, do bate e volta, né? Digamos que você está de frente para um espelho e tem uma pessoa do seu lado. Você consegue ver essa pessoa pelo reflexo do espelho. E o contrário também funciona. A pessoa consegue ver você pelo reflexo do espelho. Então, esse é o princípio da reversibilidade. Agora, aplicações. Bem, sombra e penumbra, né? Isso acontece, vou dar um zoom aqui para ficar legal, devido ao princípio, né, de propagação retilínea da luz. Deixa eu descer aqui. Bem, aqui a gente tem uma fonte pontual, ela emite luz, né? Aqui você tem um objeto. Repara que na parte, né, aqui você vai ter uma região que não vai receber luz. Por quê? A luz não vai fazer curva, né? Então, você tem uma região de sombra, beleza? Se eu botar aqui do lado, aqui foi uma fonte pontual, agora a gente tem aqui uma fonte extensa. Repara o seguinte, que além da região de sombra, surge em volta uma região de penumbra. Tá? A penumbra é o quê? É uma região que recebe pouca iluminação, né? Ela não recebe iluminação suficiente. Então, ela está no meio termo, né? Entre uma região iluminada e uma região de sombra. Tá? Vamos tirar aqui, diminuir. Agora, pessoal, continuando. Bem, pensando nesse exemplo, né, de sombra e penumbra, isso cabe perfeitamente para o eclipse. O que é o eclipse? A gente tem uma fonte, né, extensa, que é o Sol,
que emite raios luminosos. E aí a gente tem duas situações. Você tem a situação do eclipse solar e a situação do eclipse lunar. Quando o eclipse é solar, o que vai acontecer? A Lua vai estar entre o Sol e a Terra. A Lua vai estar no meio, Sol aqui, Terra aqui. Com isso, você vai, como a luz não consegue fazer curva, né? Ela se propaga retilínea, você vai ter regiões na Terra que vão ser regiões de sombra. E também vai ter regiões na Terra que são regiões de penumbra, devido ao Sol ser um corpo extenso, tá? Então o eclipse solar é isso. É quando a Lua está entre o Sol e a Terra, e o Sol, por ser um corpo extenso, ao emitir raios luminosos, vai gerar na Terra regiões de sombra e penumbra. O eclipse lunar é a seguinte situação: é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. E aí vai acontecer o seguinte: como a Lua está atrás da Terra, ela não vai conseguir ser iluminada pelo Sol devido ao princípio de propagação retilínea da luz. Com isso, a Lua some, né? Por quê? A gente não consegue um eclipse total, né? Você não vai conseguir enxergar a Lua, tá? Deixa eu passar aqui. Só para ler o que está escrito aqui, né? O eclipse é uma consequência do princípio de propagação retilínea da luz, sendo um fenômeno natural que resulta na visualização parcial ou no encobrimento total de um astro, como o Sol ou a Lua, tá? O eclipse solar ocorre quando a Terra entra na sombra da Lua, ou seja, quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, encobrindo total ou parcialmente o Sol. Esse tipo de eclipse... Então, pessoal, esse tipo de eclipse, né, no eclipse lunar aqui embaixo, você vai ter o seguinte. Aqui, a Lua, ela está atrás da Terra, né? Então, os raios luminosos provenientes do Sol não vão conseguir iluminar a Lua, tá? E um ponto importante é porque, se você olhar dessa forma, né, nessa foto, dá a impressão que toda hora vai ter eclipse, né? E não é assim, não é verdade. Por que isso acontece? Por que não tem eclipse toda hora? Não tem eclipse toda hora porque as órbitas da Terra e da Lua, né, elas não são alinhadas. Elas não são assim, elas não são tão alinhadas. Então, porque se não fosse esse motivo, a cada volta da Lua em torno da Terra, você teria 2 eclipses, né? Como não existe esse alinhamento, né, entre as duas órbitas, você tem eclipses de vez em quando, tá? Agora, continuando, pessoal, câmara escura. Então, a câmara escura é o seguinte, é uma caixa com um pequeno orifício, né, um buraquinho, e que é projetada a imagem de um objeto, né, no final dessa caixa. Isso acontece devido ao princípio de propagação retilínea da luz, né? Vamos ler aqui, ó. É uma caixa de paredes opacas que possui um pequeno orifício central em uma de suas paredes. Diante do orifício é colocado um objeto luminoso que projeta uma imagem invertida na parede oposta ao orifício, né? E aí, com a geometria, a gente consegue achar uma relação de semelhança, né, entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, né? E a relação de distância também, tá? Se você olhar essa relação aqui, ela te diz o seguinte, que o tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem é igual a distância do objeto até o orifício sobre a distância da imagem até o orifício, tá? Semelhança de triângulo, tranquilo? Continuando,
Fenômenos ópticos. Então tá. Quais são os fenômenos, né, que a gente vai ver aqui? A gente tem a reflexão da luz, né? Quando feixes luminosos ou raios luminosos atingem um objeto e são refletidos por ele. Por exemplo, aqui a gente tem uma superfície metálica que é atingido por uma luz incidente. Essa luz vai ser refletida, né? Aí, embaixo, a gente tem a seguinte situação. Vamos ter também a reflexão, só que olha a diferença. O que está acontecendo? A superfície de cima é uma superfície polida. Por ser polida, a reflexão ela ocorre de uma forma mais regular. Quando a superfície ela é rugosa, digamos assim, você não vai ter essa regularidade na reflexão luminosa. Por isso que os raios refletidos não estão meio fora de linha, né? Você vê que esse raio é refletido para cá, esse segundo é para cima, o terceiro é para trás, né? Então tem essa diferença entre a superfície polida e a superfície rugosa na reflexão da luz. Tranquilo? Agora, e o que seria a refração da luz? Se a reflexão é quando um objeto reflete a luz, a refração é quando a luz atravessa um objeto, digamos assim, né? Então aqui você tem a água, por exemplo. A luz passa do ar, que é um meio, para a água, que é outro meio. Então quando ocorre essa passagem de um meio para outro, você tem a refração luminosa, beleza? Aí olha o que ele fala aqui na refração. A refração da luz. O fato de enxergarmos objetos no fundo de uma piscina deve-se à refração da luz, que é a passagem dos feixes de luz de um meio material para outro. Então é quando a luz passa de um meio material para outro. Tranquilo? Continuando. Vamos ver aqui o que tem mais. Aqui tem o caso quando a superfície é lisa, né? E quando a superfície não é lisa. Você vê que a refração ocorre de forma diferente. A direção dos raios luminosos muda, né? Ó, para o caso anterior, há refração regular, que somente ocorre em meios ordinários, mas se a luz incidir em uma superfície translúcida irregular, ao passar para outro meio, ocorrerá refração difusa. Beleza? Continuando. Ocorre também a absorção. Desculpa. A absorção é o fenômeno em que a luz incide sobre uma superfície escura e sem polimento, sem sofrer nem refração e nem reflexão. Ocorre o quê? O aquecimento do corpo. Um exemplo é o asfalto, né? Ele recebe radiação, né? Luz solar, ele absorve essa radiação e esquenta, né? Cores. Vamos lá. Para enxergarmos um objeto, é preciso que a luz proveniente dele chegue aos nossos olhos. O processo de visualização das cores é muito semelhante. Ou seja, para você enxergar alguma coisa, um objeto que não é luminoso, a luz de um objeto luminoso, de uma fonte primária, tem que bater nele e ele vai refletir essa luz para o seu olho, para os nossos olhos. É assim que a gente consegue enxergar um corpo, que não é uma fonte primária, tá? O processo da cor é parecido, tá? Vamos lá. Podemos enxergar um tecido verde quando ele é iluminado por uma luz branca, composição de todas as cores, pelo fato de ele absorver todas as cores, exceto o verde, que é refletido até os olhos do observador. O que ele está falando com isso? Quando uma luz branca, que é composta de todas as cores, atinge um objeto, a cor que você enxerga desse objeto é a cor que ele reflete. Se ele é azul, significa o seguinte, que ele absorveu tudo e só refletiu o azul. Se você enxergou vermelho, significa que ele absorveu tudo e refletiu só o vermelho.
Tranquilo, pessoal? Ah lá, isso com uma luz policromática, um conjunto de cores, né? Quando a luz é monocromática, aí é um pouco diferente. Aí ele fala aqui, ó, ao iluminar o mesmo tecido com uma luz monocromática azul, o observador não perceberá a cor real do objeto, pois enxergará o preto. Ou seja, quando é uma cor só, digamos que na luz branca, se você enxergou aquele objeto verde, se eu jogar uma cor só, azul, por exemplo, você vai ver um objeto com uma cor preta, ou ausência de cor, na verdade. Por quê? Ele não vai refletir o verde. Você jogou azul nele, entendeu? Então, quando a luz é monocromática, se você não conseguiu enxergar daquela cor com uma fonte policromática, ele vai refletir o preto. Ou, na verdade, ele não vai refletir nada, né? Tranquilo, pessoal? Então, a gente fechou essa aula, né, a parte teórica, e na próxima a gente vai fazer exercícios do capítulo 1, beleza? Abraço, tamo junto. Valeu!